Olá pessoal, de Cabinda com Nene do Mar ao Leste, sejam bem-vindos a mais uma aula. Se tem acompanhado nossos vídeos, sabe que estamos dentro de uma série de aulas ligadas à matéria de Teoria Geral do Direito Civil e hoje será a nossa quinta aula. Aula essa que vai ter como tema central dois princípios fundamentais do direito civil, nomeadamente o princípio da boa-fé e, por outro lado, o princípio do abuso do direito. Por essa razão, convido-te a assistir o vídeo até ao fim para que possa compreender como é que se desdobram estes dois princípios básicos do direito civil. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Ora, o princípio da boa-fé é nada mais nada menos do que um dos princípios preponderantes do direito civil. Isso por quê? Porque, na maior parte das vezes, toda e qualquer atuação humana deverá sempre pautar sobre o princípio da boa-fé. Isto é um princípio que tem como essência a boa prática, a boa conduta, a ética e também os princípios de bons costumes relativamente aos outros. Assim sendo, devemos, na nossa atuação, respeitar todo e qualquer direito da outra parte. É deste modo que o nosso Código Civil vai efetivamente regular o princípio da boa-fé em mais de 70 artigos. Todavia, o artigo norteador, o artigo básico que consagra este princípio da boa-fé é o artigo 227, número 1. Eu vou aqui fazer uma breve leitura sobre o mesmo e depois poderemos também avançar ou exemplificar outros artigos que dão efetivamente amparo legal ao princípio da boa-fé. Na verdade, este princípio vai efetivamente desdobrar-se em vários institutos do direito civil, dando ênfase normalmente às obrigações, aos direitos reais, aos próprios direitos sucessórios. Enfim, praticamente como eu disse no início, toda a atuação humana deverá sempre ter em conta o princípio da boa-fé. Bem, mais uma vez, é sempre bom constar que efetivamente devemos ter uma relação muito íntima com o nosso Código Civil, porque é ele que nos dá amparo praticamente por tudo ou todos os institutos jurídicos. Como eu disse, a boa-fé vem consagrada nos termos do artigo 271 do Código Civil, 227, aliás, do Código Civil. Eu vou aqui então analisá-lo e fazer uma breve leitura. Artigo 227, culpa na formação dos contratos. Número 1. Quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte. Isto é, estamos aqui efetivamente a dizer que, relativamente a toda a atuação, quer na formação dos contratos, quer na conclusão e quer na execução dos contratos, devemos sempre pautar com a boa-fé. Devemos sempre não querer violar os direitos de outrem. E normalmente, quando a gente vai celebrar um contrato, esperamos sempre a boa-fé da outra parte. No entanto, quando ela falhar e não cumprir escrupulosamente com o princípio do pacto sunt servanda, ou seja, o contrato tem que ser cumprido pontualmente, ali poderemos estar a dizer que o indivíduo não observou os princípios da boa-fé e nos termos do artigo 227, número 1, poderá ser responsabilizado por todos os danos que causaram na outra parte. Claramente vai me perguntar como é que será responsabilizado. Já sabemos, e como foi abordado na aula anterior, já agora, se não a viu, sugiro que vá ver a mesma aula para que possa entender melhor a questão da responsabilidade civil. Isto é, todo indivíduo que não pautar com a boa-fé poderá ser responsabilizado civilmente e normalmente através do pagamento de uma indemnização nos termos do artigo 562 e seguintes do nosso Código Civil. Posto isto, vamos verificar que a boa-fé poderá ser subdividida em dois aspectos essenciais. Por um lado, a boa-fé objetiva e, por outro lado,
a boa-fé subjetiva. E normalmente quando fazemos essa divisão entre objetiva e subjetiva, nos vamos impor a dois elementos essenciais. Objetiva, normalmente a norma, ao princípio legal, ao princípio normativo, que vai efetivamente dar amparo legal à boa-fé. E por outro lado, o critério subjetivo vai normalmente ter em conta o sujeito. Ou seja, quando vamos praticar um determinado ato jurídico ou um facto jurídico, devemos sempre ter conhecimento se aquela situação concreta poderá ou não lesar direitos de outrem. Esse vai ser o aspecto subjetivo, ou seja, o indivíduo, a consciência, o conhecimento ou desconhecimento de que, na prática de um determinado ato, estamos a ferir direitos de outrem. Se tivermos o conhecimento e ainda assim praticamos, estamos a agir contra a boa-fé. E se, no entanto, não temos conhecimento de estar a ferir nenhum direito e, no entanto, praticamos esse ato, estaríamos de boa-fé. Então, seria a boa-fé subjetiva. Já a questão da objetividade tem que ver com o que está estabelecido na norma, o artigo, que consta efetivamente quais são os trâmites a ter relativamente à prática de atos jurídicos. E se a gente ainda assim violar, estaríamos a atentar contra a boa-fé. Nesse sentido, existem vários artigos dentro do Código Civil que vão fundamentar legalmente quer a boa-fé subjetiva, quer a boa-fé objetiva. Relativamente à boa-fé objetiva, podemos aqui, para além do artigo 227, que é a regra geral relativamente à questão da boa-fé objetiva, poderemos também olhar, por exemplo, para o artigo 272, número 2 do nosso Código Civil, que vai estabelecer efetivamente o seguinte: pendência da condição. Aquele que contrair uma obrigação ou alienar um direito sob condição suspensiva ou adquirir um direito sob condição resolutiva deve agir na pendência de condição segundo os ditames da boa-fé, por forma que não comprometa a integridade do direito da outra parte. Normalmente estamos aqui a falar de contratos por condição. Não obstante as partes quererem celebrar, o contrato só vai estar concluído se efetivamente se verificar uma condição. Normalmente ocorre, a título de exemplo, numa situação em que A promete um carro a B, todavia diz a ele que somente vai poder dar esse carro se, e daí a condição, o indivíduo ter uma filha ou praticar um outro ato que beneficie A. Só nesses termos é que poderá efetivamente concluir essa promessa. E, no entanto, aqui estaremos perante um contrato à condição. Nesse sentido, o artigo 272 vai efetivamente obrigá-lo a pautar pela boa-fé. Tem que cumprir escrupulosamente com a promessa que fez a A, porque se não fazer, estará a violar o princípio da boa-fé. Tanto aqui, mais uma vez, só para recordar, esta questão da condição, ou do artigo 272, vem consagrado na subsecção inerente à condição e termo. Artigo 270 e seguintes, pode fazer uma leitura do regime completo para não simplesmente olhar para o artigo 272 ou decorar o artigo 272, mas sim tenta verificar relativamente a questão da subsecção 7 inerente à condição e termo. Posto isto, vamos agora, ainda a título de exemplo, olhar para outros artigos que poderão dar amparo à questão objetiva da boa-fé. O artigo 762, número 2, por exemplo, também vai dizer-nos claramente, vai nos impor claramente a um determinado comportamento no que diz respeito à boa-fé. Estabelece o artigo 762, número 2. No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa-fé. Claramente está aqui consagrado que, relativamente ao cumprimento da obrigação, no caso A e B celebram um contrato de mútuo ou outro tipo de contrato, no entanto, o devedor deverá sempre pautar com boa-fé, o credor também deverá sempre pautar com boa-fé. E pode já agora fazer uma remissão do artigo 227, número 1, com o artigo 762 e também com o artigo 272 que a gente aqui há pouco leu. São fundamentos relativamente à questão da boa-fé objetiva.
Não obstante a isso, como eu já referi, existem também a boa-fé subjetiva, que tem que ver com o sujeito, ou seja, o conhecimento ou desconhecimento de uma determinada atuação ou estar a lesar direitos de outro pode configurar boa-fé ou má-fé. Deste modo, existem também alguns artigos que vão efetivamente fundamentar estes direitos subjetivos. Artigo 119. Regresso do ausente. Se o ausente regressar ou dele houver notícias, ser-lhe-á devolvido a par o património no estado em que se encontrar, com o preço dos bens alienados ou com os bens diretamente subrogados, e bem assim com os bens adquiridos, imediatos e alienados quando no título de aquisição e declaro expressamente proveniente do dinheiro. Número 2. Havendo má-fé dos sucessores, o ausente tem direito de ser indemnizado do prejuízo sofrido. A má-fé, neste caso, consiste no conhecimento de que o ausente sobreviveu à data da morte presumida. Percebem? Eu disse que a questão subjetiva tem a ver com essa questão do conhecimento ou desconhecimento. No entanto, o número 3 estabelece claramente: se estamos aqui a falar da presunção ou da morte presumida, é também uma figura que daqui a pouco, quando abordarmos sobre a questão das pessoas, poderemos olhar para a questão da morte presumida. E a morte presumida, só para adiantar aqui nos termos do artigo 114, vai ocorrer sempre que o indivíduo desaparece durante um bom tempo, sem dar notícias e, consequentemente, existem questões que devem ser salvaguardadas, principalmente as patrimoniais, e nestes termos pode declarar-se aquele indivíduo como morto, uma presunção de morte, e o artigo 119 estabelece que se o indivíduo volta após um bom tempo, deveremos efetivamente olhar ou devolver todo o património dele nos termos em que as coisas estiverem. Todavia, nos termos do número 3, que é o que nos interessa, se haver conhecimento dos presumíveis herdeiros ou sucessores do património, que o indivíduo não havia morrido no caso, deverá ser indenizado por todos os danos causados na sua esfera jurídica patrimonial. Não obstante a isso, podemos também olhar aqui para o artigo 243 do Código Civil, que vai estabelecer o seguinte: inoponibilidade da simulação a terceiros de boa-fé. A nulidade proveniente de simulação não pode ser arguida pelo simulador contra terceiro de boa-fé. Número 2. A boa-fé consiste na ignorância da simulação ao tempo em que foram constituídos os respectivos direitos. Ou seja, mais uma vez devemos ter em conta a questão aqui, a subsecção 5 ou 5ª, falta de vícios de vontade. A falta de vícios de vontade normalmente ocorre, eu já aqui abordei quando da questão dos negócios jurídicos. Os negócios jurídicos consistem na manifestação de vontade de duas partes e esta manifestação de vontade tem que ser coincidente com a prática do ato. Isto é, se eu quero vender, eu vendo. No entanto, se eu não quiser vender e ainda assim vender, aqui estaríamos perante as questões de falta ou vício de vontade. E uma dessas questões é a própria simulação. A simulação, se no entanto um indivíduo simula vender um negócio, uma coisa a outra, e todavia não queria vender, se a outra parte, no momento da compra, desconhecer desta simulação, estará a agir de boa fé. E no entanto, nos termos do artigo 243, número 2, vai efetivamente ficar com bem. Se no entanto conhecia dessa simulação e ainda assim comprou, aí já estará a agir de má fé e não poderá ser considerado um terceiro de boa fé. Só nesses termos que devemos ter em conta que a questão subjetiva tem que ver com conhecimento ou desconhecimento de uma determinada situação. Podemos também olhar aqui para a questão do artigo 1340, número 4. Obras sementeiras ou plantações feitas de boa fé em terreno alheio. Número 4. Entende-se que houve boa fé se o autor da obra, sementeira ou plantação desconhecia que o terreno era alheio ou se foi autorizado a incorporação pelo dono do terreno. Percebem? Que, mais uma vez, estamos a falar desse conhecimento ou desconhecimento de algo, uma questão subjetiva, tem que ver com um sujeito. Nesses termos, é também importante ter em conta aqui a questão de onde se enquadra o artigo 1340. O artigo 1340 enquadra-se na questão ou no instituto da acessão. A acessão é uma figura jurídica que permite a determinados indivíduos de adquirir a propriedade.
e, no entanto, tem regime legal a partir do artigo 1325 e seguintes. Bom que vai fazer uma leitura sobre ele, consiga perceber o que é a seção e, no entanto, quando é que vamos poder aplicar a questão aqui de obras sementeiras ou plantações feitas de boa fé em terreno alheio. Quer dizer que existe um terreno alheio, eu fiz ali uma obra, uma plantação ou semeei alguma coisa e, no entanto, a questão é se eu conhecia ou desconhecia de que aquele terreno era alheio. Se eu desconhecia, efetivamente estamos a falar da questão de boa-fé nos termos do artigo 1340, número 4. E se quiserem, ler o artigo completo para que possa compreender então por que estamos aqui a falar sobre essa questão. Bem, em termos genéricos relativamente à boa-fé, é isso que devemos ter em conta. É bom que na sua atuação, em todos os sentidos, pauta sempre pela boa-fé, age sempre com a boa-fé. Claramente que não devemos confiar muito na boa-fé das outras pessoas, mas quando vamos celebrar um ato, quando vamos celebrar um contrato, no entanto, esperamos que a outra parte também haja de boa-fé. E nesses termos, a boa-fé, algumas vezes, também poderá ter alguns limites, também poderá ter alguns riscos. Podemos aqui desenvolver relativamente aos limites aqui, assim como ocorre na justiça, né? Não obstante a lei impõe que devemos pautar sempre com a boa-fé, existirão algumas circunstâncias que efetivamente não poderemos observar essa boa-fé, como são os casos em que a lei exige determinadas formalidades, em que tem que se cumprir determinados prazos. No entanto, tudo bem que devemos agir com boa-fé, mas poderemos extravasar esse direito ou essa boa-fé. O mesmo ocorre com a justiça. Vimos aqui relativamente à questão dos fins do direito, vimos que um dos fins do direito é a justiça, mas não obstante a isso, existirão algumas vezes que o direito poderá não ser, todavia, justo. Relativamente aos riscos, são vários os riscos que a boa-fé traz. Uma delas é que, na avaliação de uma situação em que existiu ou não existiu boa-fé, vamos dar a possibilidade do livre arbítrio do próprio julgador ou do juiz. O juiz vai ter efetivamente de verificar se houve ou não houve boa-fé e vai poder decidir nesses termos. Daí é que pode ser limitado o direito ou a boa-fé nesses termos e, por outro lado, terá esse risco principal. Espero que esteja a gostar do vídeo e já agora aproveite, subscreva-se no canal se não está subscrito, deixa aquele gosto, deixa seu comentário para que possamos interagir e, no entanto, aproveite e compartilhe os vídeos ou o vídeo concreto aqui para que mais gente possa conhecer o direito, desenvolver a sua cultura jurídica, que é muito importante, e através dos nossos vídeos espero eu estar a desenvolver ou a dar para si essa cultura jurídica. Continuando, vamos agora olhar para a questão do princípio do abuso do direito. Vamos encontrar aqui nos termos do artigo 334 seguinte, que estabelece dentro do subtítulo 4 do exercício e tutela dos direitos. Artigo 334, abuso do direito. É ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito. Atenção que vocês já repararam aqui, na medida em que eu fui efetuando a leitura, boa-fé. Logo, nós fizemos essa junção desses dois princípios neste vídeo porque existe essa semelhança ou essa ligação íntima entre a boa-fé e o abuso do direito. Sempre que a gente não pautar com a boa-fé, estaríamos também, até certa medida, a violar amplamente o abuso do direito. Nesses termos, o abuso do direito também poderá encontrar amparo não só no artigo 340 e 334, mas também em outros artigos aqui no nosso Código Civil, como é o caso do artigo 269, que vai estabelecer o seguinte: abuso de representação. O disposto no artigo anterior, no caso o artigo 268, aproveite e vai fazer uma leitura, é aplicável ao caso de o representante ter abusado dos seus poderes se a outra parte conhecia ou devia conhecer o abuso. E no caso, o representante ou a pessoa que vai representar a outra deverá sempre pautar com a boa-fé, nunca poderá exceder os poderes que lhe foram conferidos pelo mandante. No caso, o mandatário deverá sempre agir nos termos que
o mandante lhe determinou. Se, no entanto, ele extravasar aquilo que lhe foi mandado, consequentemente estará a fazer ou a dar lugar ao abuso do direito. No entanto, será responsabilizado nos termos do artigo 269, conjugado com o artigo 334. Outra situação que devemos ter em conta também relativamente ao abuso do direito é o artigo 1482, que estabelece mau uso por parte do usufrutuário. O usufruto não se extingue, ainda que o usufrutuário faça mau uso da coisa usufruída, mas se o abuso se tornar consideravelmente prejudicial ao proprietário, pode este exigir que a coisa lhe seja entregue ou que se tomem as providências previstas no artigo 1470, obrigando-se, no primeiro caso, a pagar anualmente ao usufrutuário o produto líquido dela, depois de deduzidas as despesas e o prêmio que, pela sua administração, lhe for arbitrado. Percebam que, na verdade, estamos aqui num outro instituto jurídico, que é o usufruto. Quando falarmos daqui a pouco sobre o princípio da proteção da propriedade e também quando falarmos sobre direitos reais, vamos desenvolver ao pormenor este instituto do usufruto, mas adianto que poderão encontrá-lo aqui nos termos do artigo 1439 e seguinte. Bem, o artigo 1482 vai efetivamente estabelecer que o usufrutuário que não fazer o uso ou que extravasar aquilo que foram os seus direitos incumbidos poderá também incorrer aqui na questão do abuso do direito e, no entanto, será penalizado nos termos que assim a lei determinar. Não obstante a isso, é importante agora analisarmos ao pormenor essa questão do abuso do direito. Vamos verificar que o abuso do direito já existe há muito tempo, foi desenvolvendo-se e nos dias de hoje vai dar lugar a 4 institutos jurídicos essenciais. Vamos olhar primeiramente para a questão do exceptio doli, ou exceção do dolo, que normalmente ocorre naqueles casos em que uma das partes vai, em sede do tribunal, dizer que a outra parte, no momento da celebração do ato jurídico, agiu com dolo, ou seja, tinha vontade de a prejudicar. No entanto, a outra parte também vai contestar, dizendo que não, quem agiu com dolo é a outra parte. No caso, as duas partes estão aqui a tirar culpa uma na outra e, no entanto, o exceptio doli vai aplicar-se, dizendo que efetivamente não podemos olhar para essa questão. Todavia, este exceptio doli foi desenvolvendo com o passar do tempo e hoje foi enquadrado normalmente no que diz respeito ao direito de retenção. Direito de retenção, eu já que abordei também na tutela jurídica privada, falei sobre o direito de retenção, portanto, vai lá ver o vídeo relativamente à tutela jurídica privada e vai perceber quando é que se aplica o direito de retenção e, no caso, aplica-se aqui na questão do exceptio doli. Não obstante a isso, outra figura que vai desencadear-se dentro do abuso do direito é a questão do venire contra factum próprio. É uma expressão latina que, no entanto, estabelece que nunca devemos agir contra um facto criado por nós mesmos. Isto é, nunca deveremos ter duas atuações contraditórias sobre o mesmo acto jurídico ou facto jurídico. O que isso significa? Podemos olhar aqui, tipo de exemplo, um indivíduo que celebra um contrato de compra e venda com um B, no entanto, o comprador não tem efetivamente possibilidades de pagar a totalidade do dinheiro naquele momento. Estabelecem aqui de efetuar-se o pagamento de forma parcelada. Todavia, depois de assinado o contrato, o vendedor obriga o comprador a fazer o pagamento pontual e de uma só vez. Consequentemente, está aqui a agir contra venire factum próprio. Estamos a falar mais uma vez de abuso do direito. Também não podemos agir assim. Logo, se o indivíduo disse alguma coisa, deverá cumprir na íntegra aquilo que estabeleceu a priori. Não pode ter os comportamentos distintos sobre um único ato jurídico. Estaremos aqui a falar mais uma vez do princípio do pacta sub servanda, ou seja,
o contrato deve ser cumprido pontualmente. Outras figuras que poderão dar lugar, que poderão existir dentro do abuso do direito é o suprécio e o supréctio. Suprécio normalmente ocorre quando um determinado indivíduo, por não utilizar os efeitos jurídicos de uma determinada ação, de um determinado decurso de tempo, poderá efetivamente perder aquela situação, aquele direito, porque vai, até certa medida, contrariar a boa fé. Por outro lado, o supréctio vai ser a exceção ou o contrário senso ao suprécio. Isto é, se o indivíduo não praticar os atos em determinado período, poderá dar lugar a direitos a seu favor por meio da boa fé. São, na verdade, situações que podem ocorrer em situações diversas e que, no entanto, poderão dar lugar, caso o indivíduo ainda assim queira cumprir, no caso de perder o direito, vai dar lugar a abuso do direito, no caso do suprécio, e se, no entanto, tem o direito agora, porque não utilizou determinadas situações, no caso também, se a outra parte o proibir, poderá dar lugar aqui ao abuso do direito. Outro elemento que surge dentro do abuso do direito é o tu quoque, ou tu sempre, ou para ti também. Normalmente ocorre nas situações em que um indivíduo, ou no caso o legislador, cria uma norma jurídica e que também a ele deve ser aplicada. Isto é, se, a título de exemplo, um condômino, no caso quem vive em propriedade horizontal ou vive propriedade horizontal, no caso quem vive em prédios, se preferir, para ser mais claros, nós aqui temos o costume de chamar os grandes edifícios de vários andares de prédios, mas na verdade prédio, depois pode ver nos termos do Código Civil, o artigo 204 e seguintes relativamente a coisas, vai perceber que existem prédios urbanos e prédios rústicos. Prédios urbanos é qualquer edifício firmado na terra, no caso a minha própria residência, mesmo não sendo um prédio grande, como é comumente chamado em Angola, configura um prédio urbano, né? Então, todo indivíduo que vive num prédio, que vive num condomínio, vai efetivamente perceber que existe aí uma comissão que gere as partes comuns do prédio e do condomínio, certo? Nesse sentido, se o indivíduo, que é o diretor, cria uma norma, aplica-se para todos, não simplesmente para os restantes dos moradores, mas para todos. Logo, se ele está a proibir que os indivíduos não podem levar visitas ao edifício até às X horas, ou o elevador não pode circular das X às X horas, logo aquilo aplica-se para todos, inclusive para ele. Isto se o indivíduo, até certa medida, não quiser ou violar ou trazer visitas para a sua casa, ou se, no entanto, andar no elevador em horas que ele mesmo dispôs que não deve ser andado, ali estaremos a chamar a questão do tu quoque e, consequentemente, configuraria aqui um abuso do direito, porque o indivíduo também é abrangido pela norma que ele mesmo criou. São figuras que devem ser estudadas com maior pormenor. Se quiser, não fique simplesmente naquilo que estabelece as minhas explicações aqui, nem se estiver a acompanhar com o livro, com aquilo que estabelece o professor Carlos Brito da Silva. Existem vários outros livros, existe a internet, pode pesquisar mais sobre estes assuntos. E se suscitar alguma dúvida, tem aqui na descrição as minhas redes sociais, entre em contato. Bem, relativamente a esses abusos do direito, também poderemos olhar aqui em questões criminais, porque não é só o direito civil que fala sobre abuso do direito, que existe o abuso do direito, tanto é que acredito que tenha ouvido ou tenha dito isso várias vezes. A polícia fez isso, é um abuso do direito. A polícia não podia fazer isso, está a abusar do seu direito. Claramente que em questões criminais também aplica-se o abuso do direito. Logo, não obstante a existir um mandado de captura, né, e o indivíduo é encontrado, merece todos os respeitos, porque tem direitos nos termos da Constituição e da lei. Logo, o polícia não pode chegar a seu bel prazer, pegando o indivíduo, dar-lhe várias galhetas, vai dar-lhe várias galhetas e colocar na viatura. Não pode ser assim. Na verdade, deve existir o respeito à integridade física do indivíduo
nos termos da Constituição da República e, portanto, também aqui aplicar-se-ia o abuso do direito se o indivíduo ou se o agente da polícia não atuar conforme a lei prevê. Relativamente aos efeitos do abuso do direito, dizer que o artigo 334, como viram e quando fiz aqui a leitura, limitou-se simplesmente a definir abuso do direito. Não disse efetivamente quais são os efeitos que poderão ser aplicados a todos os indivíduos que ferirem essa norma prevista no artigo 334. Portanto, o professor Antunes Varela e o professor Pires de Limas vão nos dizer que, na verdade, o abuso do direito é muito abrangente e os seus efeitos vão variar em função das circunstâncias. Poderão dar lugar à nulidade do ato, poderão dar lugar à extinção do ato, poderão dar lugar à indemnização caso existirem danos, porque já vimos aqui na aula relativamente à responsabilidade civil e abordamos sobre os elementos da responsabilidade civil, um deles é o dano. Então, se existir danos, se a prática do abuso do direito causar danos patrimoniais à esfera jurídica de outrem, ali poderemos efetivamente indemnizar nos termos do artigo 483 do Código Civil. Portanto, são situações que devemos ter em conta, isto é, o abuso do direito é muito, no que diz respeito aos seus efeitos, é muito elástico, vai depender ou vai variar em função da circunstância que estiver em causa. Bem, relativamente ao preparado para hoje, tudo, e em síntese, abordamos aqui sobre dois princípios fundamentais do direito civil. Olhamos em primeiro lugar para a boa-fé, que vem consagrada em termos genéricos, nos termos do artigo 227, número 1. Olhamos aqui para a questão da boa-fé objetiva e subjetiva, vimos sobre os seus limites e os seus riscos. Em segundo lugar, olhamos para o princípio do abuso do direito, definimos ele, vimos em que situações ou quais são os elementos que desencadeiam o abuso do direito, venir contra factum próprio, olhamos para o exceptio doli, para o suppressio e o suprectio, bem como o tu quo. São elementos muito importantes relativamente ao abuso do direito. E para finalizar, falamos sobre os efeitos do abuso do direito, que são abrangentes e variam em função das suas circunstâncias. Espero mais uma vez ter sido claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, tem as minhas redes sociais na descrição, ou se preferir, deixa a sua dúvida nos comentários. Espero ter sido claro e coerente. Espero que tenha gostado do vídeo e agradeço pelo tempo e pela audiência dispensada. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbia.